Como vocês sabem, a nossa igreja ela prega lectio contínua. Isso significa que a gente lê o texto verso a verso e todo fim de semana a gente se reúne para estudar toda a Bíblia. A vantagem da gente pregar lectio contínua é que a gente consegue ter uma visão mais clara e ampla do texto sagrado. Porque toda semana a gente está se reunindo, esmiuçando e debulhando ele, né? E tem sido uma jornada espetacular como comunidade de fé. Estudamos Efésios inteiro já, estudamos Tiago, estudamos Jonas, agora estamos em Marcos. E depois de Marcos a gente vai ler um livro do Antigo Testamento. Então nosso desafio esse ano é estudar um livro vero e neotestamentário. E nesse sentido a gente vai prosseguir como igreja, estudando durante o ano vários e vários versos sequenciados das Escrituras. E quem sabe, no longo de alguns anos, a gente consiga expor a Bíblia toda. Imagina que maravilha, com todos os pregadores sendo fiéis ao texto sagrado. Imagina que legal. O sermão que eu vou pregar hoje, eu coloquei como título sobre Cristo restaura a dignidade humana. A gente vai ler do verso 1 até o verso 20 do capítulo 5 de Marcos. Bem? Todo mundo achou aí? Benção. O texto diz bem assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos, ou Gadarenos em algumas versões. Ao desembarcar, só um segundo aqui. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E este homem que vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, elas foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia gritando entre os túmulos e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e se prostrou diante dele, gritando em alta voz: "O que quer comigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não venha me atormentar." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, sai desse homem." Então Jesus lhes perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que o não mandasse para fora desse país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Nos mande para aqueles porcos, para que entremos neles." E Jesus assim permitiu. Então, saindo os espíritos imundos daquele homem, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeiradamente abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que ali estavam, os que tratavam porcos, saíram dali e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que estava estava dominado pela legião, assentado e vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes tudo o que havia acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência a Jesus que se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, respondeu de forma contrária, e lhe ordenou: "Vá até sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você." Então teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar, gente? Pai, esse texto é difícil, mas a gente entende o nosso papel em ler, explicar e aplicar o texto sagrado. A minha oração é que o Senhor nos capacite, abra o coração dos meus irmãos aqui como terra fértil para receber a sua palavra. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de nós, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, na semana passada, a gente estudou que Jesus estava de um lado do mar, certo? E o texto diz que ele vai até a outra margem, certo? Lembra que no meio do caminho aconteceu o quê? Quem lembra? Tempestade. Uma forte tempestade.
Porém, deu tudo certo no final. Por quê? Jesus Cristo estava no barco. E Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Eles chegaram do outro lado do barco. Quando eles chegaram do outro lado do barco, eles chegam numa cidade... Oi? Do outro lado da ilha. Eles chegam numa cidade chamada Gadara. Gente, Gadara era uma região importantíssima de Decápolis. Era um território de gentios. Lembra que eu sempre explico para vocês que gentil não era uma pessoa boa, era uma pessoa que não era judia, certo? Então, lembra que eu disse para vocês que quando Jesus vai até o outro lado, ele está dando um sinal de que a palavra dele seria pregada a todos os povos em todas as nações? Vocês lembram disso? Graças a Deus por isso que chegou em nós aqui em Balneário Camboriú, muito tempo depois, né? Ainda bem que o evangelho não se restringiu só àquele povo, foi espalhado por todas as nações, né? Amém? Amém. Legal. Essa cidade, ela historicamente é bem povosa, porque ela era uma cidade que não era só uma cidade de pagãos, não cristãos, gentios, mas era uma cidade onde ainda existia alguns judeus. Essa cidade ela era muito importante durante o Império Romano. Essa era uma cidade que fazia parte de 10 cidades autônomas. Ou seja, era uma cidade que tinha uma independência financeira e tinha muita gente chegando lá. Socialmente, Gadara era conhecida pela presença dos gregos. Quem que já assistiu filme, ou lembra um pouquinho, que não matou essa aula, ouviu falar de um cara chamado Alexandre o Grande, né? Ele tinha dominado aquele lugar. E juntamente com o domínio sobre aquele lugar, eles tinham levado toda a religiosidade deles. Então essa cidade, ela adorava vários deuses, como os gregos faziam. Vocês estão conseguindo entender a timeline? E é para esse lugar que Jesus leva os seus discípulos. Então, aquela tempestade, que foi uma coisa muito difícil e turbulenta que aconteceu no meio do caminho, é como se Jesus estivesse esquentando os caras para aquilo que eles veriam depois. Porque o tempo que Jesus passa nesse lugar é complexo demais, ao ponto que vocês viram que no fim do capítulo, do versículo que a gente leu, eles falam: Jesus, você já deu trabalho demais, vai embora daqui. Imagina, tamanha era a forma com que aquelas pessoas estavam entulhadas no pecado e nessas questões. Essa cidade não era dominada por judeus, e um exemplo prático disso é a forma com que eles, economicamente, o dinheiro girava no meio deles. Por exemplo, o texto fala que eles criavam porcos. Para um judeu, isso era um absurdo, porque o porco era considerado um animal impuro. Então, Jesus chega num lugar onde o povo era totalmente avesso e alheio ao Evangelho, mas ele vai até aquele lugar pregar o Evangelho do Reino de Deus. Lembra que ele tem feito isso em vários lugares onde ele passa? Só que, de repente, ele tem uma comissão de recepção um tanto quanto peculiar. O texto diz que quando Jesus chega no lugar, ele é recebido por um homem. Quem era esse homem? Como vivia esse homem? A palavra do Senhor o apresenta como um homem possuído por uma legião de demônios. O texto não diz o nome do homem, o texto não fala a idade do homem, mas ele fala sobre o estado de tamanha opressão que esse homem se encontrava. Primeiro o texto diz que era um homem que estava possuído por uma legião de demônios. O texto também diz que aquele cara era impossível de ser controlado, que nem mesmo as correntes conseguiam contê-lo. O texto também fala que ele vivia de forma isolada. E ele se autoflagelava e morava em sepulcros. Ele era uma espécie de um gótico excêntrico com força física de um campeão de powerlift de Decápolis. Vários homens tentavam prender, segurar um maluco com corrente, ele explodia. Vivia andando à noite, gritando e morando nas cavernas. Era tipo um gótico de Decápolis. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 27, acrescenta uma coisa ainda mais peculiar sobre esse homem. Como o traje a rigor dizia, ele vivia pelado, nu, com a mão no bolso. Este homem, que era incapaz de ser segurado por outras pessoas, tamanho tormento que tinham, colocavam correntes nele, ele explodia, vivia pelado, morando
no túmulo e gritando, se autoflagelando. Esse é um cenário complexo, né? Fica mais complexo ainda quando a gente rumina esse texto e começa a entender. Por exemplo, legião. No Império Romano, uma legião era composta de 3 a 6 mil soldados. Era considerado uma legião. Bruno, como assim de 3 a 6 mil? É quase o dobro. É porque os teólogos muito mais inteligentes que eu, eles não têm um número exato. Então vamos jogar nos números mais ou menos aqui. Mas é muita gente, correto? Tanto de 3, 4, 5, 6 mil é muita gente. Se teólogos muito mais capacitados que eu não conseguem ditar quantos são, você acha que eu vou me aventurar aqui? Vamos colocar de 3 a 6 mil e tá de boa. Era muita gente. Então quando o texto diz que nesse homem tinha uma legião de demônios, tipo assim, a parte baixa dessa conta era 3 mil. Ou seja, era um cara que estava sendo muito atormentado por espíritos malignos, correto? O texto mostra que ele estava sob um controle total de forças malignas, ao ponto de que o seu corpo era apenas prisão daqueles demônios. O texto fala que ele vivia morando nos sepulcros. Gente, naquele contexto da Palestina, sepulcros eram cavernas, ou buracos que as pessoas faziam nas cavernas, onde eles colocavam os túmulos ali. Esse era o contexto daquele homem. Gente, o fato dele viver aprisionado por esses demônios e nas cavernas mostram que a situação dele era tão complexa que ele vivia de forma separada da civilização normal, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa opressão que ele vivia o separava e marginalizava de uma vida comum. Era uma situação, em termos de contexto, muito complexa. Eu fico imaginando que possivelmente haviam mitos e histórias que eram contadas sobre aquele tal homem de Gadara. Quem já viu um filme antigo chamado O Corcunda de Notre Dame? O Quasimodo, o Corcunda, ele era tão feio que ele vivia isolado entre os sinos da catedral. Era basicamente o contexto desse cara. Ele vivia isolado, ele vivia longe, porque toda vez que ele estava no meio do público, a situação não era boa. Como é que a gente sabe disso? O texto deixa claro. As pessoas tentavam aprisioná-lo, tentavam segurar, de tamanho era raiva a situação daquele homem. O R.C. Sproul, ele fala no seu comentário sobre Marcos que ele escolheu os sepulcros como morada e isso revela o nível da degradação daquele homem. Era como se para aquela sociedade ele tivesse totalmente morto, ao ponto de deixar ele lá nos sepulcros. O texto fala que quando ele aparecia, ele gritava constantemente e que ninguém conseguia controlá-lo. Gente, imagina as lendas que existiam em torno desse cara, possivelmente naquele contexto. Toma cuidado, senão o gadareno vai te pegar. Ou não vai muito ali perto do sepulcro não, que o bichão pode aparecer. Possivelmente esse cara era quase como um pé grande. Esse era o contexto. Quando esse cara aparecia, a situação era de extrema violência, ao ponto de tentarem prendê-lo. E, gente, não era uma violência que atingia só as pessoas externamente, ao ponto de tentar prendê-lo. Ele violentava a si mesmo. Tamanha era a opressão espiritual que ele vivia. Forte isso, né? É esse cara que recepciona Jesus. Jesus chega, atravessa o barco. Cara, eu fico imaginando o coração dos discípulos. Tipo assim, não, Jesus é 10, né? A gente estava meia horinha ali atrás, o que aconteceu? Tempestade veio, Jesus falou, calma, eu estou aqui. Resolveu o negócio. Vai ficar tudo bem. Eles descem do barco, chega esse cara. Eu imagino que eles olham um pro outro e falam, meu, quem vai esperar a gente no outro lugar? Eu saio e vejo uma tempestade, chego lá, tem um maluco endemoniado. O que vai me esperar no próximo capítulo? Andar com Jesus é uma aventura, gente. A gente nunca sabe o que tem no próximo capítulo, não. Tem tempestade, tem demônio, tem tudo que você imaginar. Mas a gente tem uma coisa que ninguém tem, que é Cristo com a gente, amém? É isso que controla as situações. O contexto dessa cidade era totalmente complicado, gente. A história introduz com Jesus chegando num lugar. De repente a história conta que lá tinha um cara que era totalmente peculiar e é como se a história desse atenção para esse cara, algum tipo de protagonismo para ele. Ela fala sobre como ele era, ela fala sobre as coisas sobrenaturais que ele fazia, porque ele tinha a força de muitos homens, correto? Não é isso que a gente leu? Só que a grande questão é que quando Jesus entra na história, o protagonismo desse cara acaba. Naquela cidade todo mundo tinha medo de quando esse cara aparecia, porque aprisionavam ele num monte de corrente e puf, se soltava. Gente, quando Jesus aparece na história, os demônios tremem.
Toda a população tinha medo daquele homem, toda a população tremia. Imagina você, no contexto de Decápolis, vai sair com a morena ou com a sua loira, com a senhora sua digníssima, fala, vamos tomar um sorvete em Gadara. E de repente vocês estão andando, meio que voltando 11 da noite, meio cabreiro, vai que o gadareno aparece. Era esse o tipo de preocupação das pessoas. Ninguém podia conter aquele homem. Só que quando Jesus entra na história, aquele diabo nervoso, com força de 6.000 demônios, o que ele faz? De joelhos diante da autoridade de quem está diante dele. Jesus Cristo, gente, presta atenção. Nós cremos em um Deus que é todo poderoso sobre todas as coisas. O mal, gente, não tem força contra Deus. É como se a gente desligasse todas essas luzes e de repente eu falasse, vai, aí alguém liga uma única tomada que ligasse todas elas. Você não vê briga entre as partículas escuras contra as partículas de luz. O que acontece? A luz vence, amém? Amém. Quando Cristo se revela e quando Ele se revelar eternamente, o mal será consumido plenamente. Todo mal, toda opressão maligna, por enquanto, Cristo não se revelou completamente. Aqui ele estava se revelando localmente, todo mundo estava vendo. Esse homem não é só o Nazareno que a gente achava. Esse, de fato, é um cara que tem alguma coisa diferente. Ele estava pregando, um demônio se levanta e ele fala, sai. O demônio sai. Estava todo mundo com fome. Ele faz um milagre, transforma 5 pães e 2 peixinhos em algo capaz de alimentar toda uma multidão. Quando batizado por João Batista, o Espírito Santo diz, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Diante daqueles homens, estava alguém que não era uma pessoa normal. Nesse momento, para esses discípulos, eu creio que eles tinham certeza plena de que não era qualquer pessoa. Até porque no capítulo passado, a gente viu que os discípulos tinham ainda algum tipo de dúvida ali. Mas quando Cristo se revela e a tempestade acaba, eles têm certeza que eles estão diante daquele que o vento e o mar lhe obedecem. Quando os demônios veem Jesus, eles se prostram. Quando Jesus entra em cena, toda a legião de demônios, com sua força sobre-humana, não protagoniza mais essa narrativa. Pelo contrário, são colocados de joelho com temor, tremor e submissão diante do Messias prometido. Até as castas mais poderosas de demônios se prostram diante do Filho de Deus e ficam acovardados diante dele. O próprio demônio, com toda a sua legião, reconhece diante de quem estava. A autoridade de Jesus se sobressai sobre esse cenário caótico. Para aquelas pessoas dali, talvez era só um dia normal, desagradável, que esse cara apareceu e ia fazer um tumulto em tudo. Mas quando Jesus está na história, aquele cenário de caos vira um cenário de libertação, de cura e de salvação. Não importa quão caótico seja o cenário da sua vida. Não importa quão oprimido você se sinta pelo diabo, pela vida que você se enfiou por suas más escolhas. Se Cristo entrar na sua história, todo esse cenário de maldição se transformará num cenário de libertação. É isso que Cristo faz nesse texto. Só que Jesus faz dessa vez de uma forma diferente. É como se ele entrevistasse o diabo. Ele começa a conversar com ele. E ele fala, beleza, qual que é o teu nome? E o diabo fala, Legião. Porque somos muitos. Gente, quando Cristo pergunta o nome do diabo, não é igual esses pastores sem vergonha do Fala Que Eu Te Escuto, que fica lá entrevistando o diabo. Qual é seu nome? O diabo, Legião. Por que você vem na minha igreja? Porque que o pastor deixa eu falar no microfone. Não tem nada a ver com isso aí. Não é sobre isso. Jesus Cristo pergunta o nome dele para que ficasse claro para todo mundo que estava ali diante do que Cristo estava libertando aquele homem. É como se Cristo quisesse deixar claro para eles, não tenham medo. Isso que atormenta vocês, de fato vocês têm razão em ficar com medo mesmo, porque esse cara aí é um diabão chefe assim. Ele é supervisor dos demônios lá assim. Não é um demônio jovem aprendiz, é um diabo realmente uma legião. Só que agora chegou alguém na história que tem poder, que está instaurando o reino dos céus. E sabe por que aquele diabo ele ficou com medo?
Porque ele sabia que o tempo dele de atormentar aquele homem tinha chegado ao fim. Ele sabia diante de quem ele estava. Por isso que ele fala, não me atormente. Tipo assim, poxa Jesus, estou aqui fazendo o que eu estou fazendo há anos. Você chega nessa história e vai me humilhar diante de todas essas pessoas? Aí ele fala, não me manda embora não. Me joga na cidade. Eu não quero sair daqui. Por quê? Ele sabia que ali era um lugar onde as pessoas estavam adorando a outros deuses. Era um contexto espiritual bem complicado. Gente, nós não somos de algumas linhas teológicas de cura e libertação, que acham que os demônios são territorialistas, então ali eles estão mais. Não. Mas nós sabemos que onde as pessoas dão brecha para o diabo, ele vai agir, certo? Você pode brincar de ser diabo, cara. Perdão, você pode brincar de ser crente, mas o diabo não vai brincar de ser diabo. Dá brecha pra tu ver. Fica brincando com fogo pra tu ver. Esse era o contexto dessa sociedade. Aqueles homens não estavam nem aí para a obra de Deus. Aqueles homens eram idólatras. E o que esse texto fala é que nesse momento de desespero, ele fala, tem uns porcos ali, ó. Me taca neles. E Jesus fala, tá tudo bem, vai. O Itamir Neves fala bem assim, muitos perguntam qual a razão de Jesus Cristo ter atendido esse pedido. E a melhor das explicações que eu já tive para essa permissão é que o interesse de Jesus pela cura daqueles homens valia muito mais do que com a vida daqueles porcos. Jesus Cristo amava tanto aquele homem que ele falou, tá tudo bem, sai. Gente, só que o texto fala que ele jogou aquele espírito maligno e tinha 2.000 porcos. E tinha um precipício ali. Os porcos eram desesperados tacando o precipício abaixo. Foi um suicídio coletivo de porcos. É justamente isso que aconteceu. Gente, não tinha Greenpeace nessa época. Não tinha toda essa galera aí. Mas os habitantes ficaram muito irritados. Era um contexto não judaico. Os helenistas estavam ali lucrando. Os porcos participavam de uma parte significativa da economia daquele povo, certo? Faz sentido eles ficarem bravos. Imagina o Magrão. Tinha 500 porquinhos. Faz uma sociedade com o Habib que tinha 1.000. Aí chama o Eric com mais 500. Juntaram a sociedade Palmeiras Futebol Clube. Brincadeira. Juntaram a sociedade lá. Tinha 2.000 porquinhos. Tava ali cuidando dele. Falando, a temporada tá chegando, vamos rachar de ganhar dinheiro. De repente, um homem chamado Jesus chega lá, expulsa o demônio daquele homem e os porquinhos vai tudo de cabeça para baixo do precipício. Todos morrem. O texto fala no verso 14 que aquele povo muito fofoqueiro saiu dali contando para todo mundo o que tinha acontecido. Imagina a revolta do meu amigo Eric, do meu amigo Habib e do meu amigo Magrão. Eles saíram contando pra todo mundo, mano, você não vai acreditar, eu tava de boa lá cuidando dos meus porcos, contando sobre a série da Netflix que eu tava assistindo, conversando com o Habib e com o Eric. De repente, mano, quando a gente olha pro lado dos porcos, tudo um atrás do outro se jogando no precipício abaixo. A gente começa a desesperar, tentar pegar porco, falando, não, isso não pode acontecer. De repente, a gente olha pro Gadareno, ele tá de boa, sendo abraçado por um cara que eu nunca vi na vida. Falaram que é esse tal de Jesus aí, que tá fazendo um monte de coisa. É isso que tá acontecendo. E eles estão tentando organizar os porcos ali. 2.000 porcos caindo, gente. Demorou um pouquinho, né? Muito porco. De repente o texto diz que quando eles olham para aquele homem, ele estava vestido, restaurado, e eles estavam sem porcos. Isso revela, gente, o poder transformador das palavras de Jesus. Faz sentido? Só que isso também revela que às vezes seguir Jesus é economicamente inviável. Seguir Jesus vai colocar a gente em umas situações bem complicadas. Aquele povo não consegue conceber essa ideia. Como esse homem é bom se ele acabou com a nossa economia, com todo o dinheirinho que a gente estava guardando, saíram contando para todo mundo. Gente, vocês já viram como o povo é fofoqueiro, né? Tem um acidente, você olha, de repente brota 300 negros. Já tem aquela roda querendo saber o que está acontecendo. Aqui a galera vai lá ver quem foi esse cara que matou os porcos do irmão Eric, Habib e Edenilson. Quando eles chegam lá, eles ficam revoltados com Jesus.
Presta atenção, o texto diz que eles ficam revoltados com Jesus. Eles ficam com medo, o texto diz, porque eles olham para aquele homem e ele estava restaurado, tipo assim, o cara mais mau que existia, que todo mundo tinha medo, estava de boa. E eles ficam revoltados porque economicamente o jeito que Jesus curou atrapalhou o negócio deles. E eles falam, vai embora. Tipo assim, você já causou problema demais. Interessante isso, né? Interessante porque para aqueles homens era mais fácil conviver com um endemoniado que aparecia de vez em quando para nos atormentar do que lidar com a realidade que Cristo o curou. Só que ao mesmo tempo a gente pagou essa fatura. Está entendendo o que eu quero dizer? Então a música do Paulo Nazaré que ele fala, você para mim não é problema seu, é meu também. Enquanto o demônio aparecia de vez em quando e o estrago que ele fazia não atingia a minha economia, estava tudo bem ter ele aqui. Entende? Mas quando aquilo influencia a minha vida, influenciou os meus recursos, não, Jesus, você já causou problema demais. Quantos de nós não somos assim, gente? Presta atenção, quantos de nós não somos assim? Jesus é uma ideia legal, até que ele comece a pedir coisas que eu não estou disposto a abrir mão. Jesus é uma pessoa legal, até que ele comece a confrontar os meus pecados. Nesse sentido, a compreensão espiritual desses homens que estavam livres, diferente daquele que estava possesso por aquela legião de demônios, não era tão distante assim, entende? Tanto eles quanto aquele homem viviam totalmente longe de Jesus. Amém? Longe da vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A situação daquele homem possuído pelos demônios de Gadara é um reflexo claro de como as pessoas podem ignorar o mal enquanto ele não afeta diariamente a vida delas. Aquela legião de demônios só se tornou um problema para aquele povo quando a fatura da opressão veio sobre eles. A destruição daqueles porcos foi um momento de impacto intangível e material na vida deles. Às vezes a gente é assim, galera. O mal, quando não nos assola, ele é só um problema do outro, né? Mas quando ele impacta as nossas vidas, aí o negócio é diferente. Quantas pessoas aqui veem seus amigos perdidos no pecado, fora da vontade de Deus, e não arredam um dedo para ajudá-los? As drogas estão destruindo aquela família, mas a minha casa está protegida pelo Senhor. A minha preocupação quando eu fui estudar esse texto é, meu Deus do céu, tem muito gadareno dentro da igreja, que não se preocupa com a situação do mal. Desde que não toque na minha casa, entende? A gente vive numa cidade onde o mal é claro, né? Balneário Camboriú, os ídolos são muito fáceis de achar. Sexo, dinheiro, etc. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tocou em mim. Aqueles homens, eles preferiam continuar lucrando do que ver aquele homem salvo. A salvação daquele homem afetou o lucro deles. O que adianta a libertação e a transformação espiritual que Cristo ofereceu para aquele homem? O que adiantou? É tipo assim, tá bom, Jesus, você pode até restaurar a vida do gadareno, mas o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que pagar essa fatura aí? Foram meus porcos que morreram. Jesus Cristo era um problema para aqueles caras, porque a lógica com que Jesus faz as coisas não se encaixava na maneira com que eles achavam que tinha que ser feito. Por isso eles pedem para Jesus vazar dali. Reparem bem, tamanha transformação, tamanho milagre de um homem que destruía tudo que tentava aprisioná-lo, que gritava, que se autoflagelava. Eles chegam lá e vem aquele homem restaurado. Restaurado significa com vestes, com sanidade. O texto diz que ele volta. Isso é um milagre grande, concorda comigo? Imagina um mito, cuidado, o gadareno pode aparecer, ele é um monstro. Porque, cara, convenhamos, possivelmente ele era
aparentemente um monstro, né? O cara se autoflagelava, tinha força que só para destruir um monte de coisa, ninguém conseguiria conter ele. De repente eles olham aquele homem restaurado, e você acha que eles estão preocupados com a restauração daquele homem? Eles estão preocupados porque aquilo mexeu economicamente com eles. Porque ele quer submeter a soberana vontade de Jesus. Ele procura Jesus porque ele quer que Jesus resolva os B.O. dele. Certo? Eles procuram a igreja, a religião, como se fosse um fast food, onde eu vou lá, deixo um dinheirinho e recebo alguma coisa em troca. Aí, tipo assim, eles vão na igreja que toda quinta é do milagre. Então você vem aqui que quinta-feira o milagre vai te pegar. Vai ali na irmã fulana de tal, porque quando ela ora o negócio acontece. Vamos subir no monte, vai cair pedrinha do céu brilhando. Aí a pessoa vai lá, participa de um monte de reunião, vamos para o encontro com Deus, vamos subir a montanha, vamos fazer o que for. Aí passa 2 semanas, ela volta de lá e está vivendo de uma forma onde ela nega Cristo. E onde ela diz, ó Cristo, você não cabe mais aqui não, vai embora, vai, volta para o teu barco que você já deu trabalho demais. Ver milagres, manifestações sobrenaturais, não significa reconhecer o senhorio de Cristo. Se você tem uma fé onde você procura mais os milagres que Jesus pode fazer do que reconhecer o seu senhorio e segui-lo, você tem fé em tudo, menos em Cristo. Porque o chamado de Cristo para esses caras não era para eles ficarem absurdados com esses milagres. O chamado de Cristo para eles era, daqui uns dias eu vou morrer, mas ninguém está me matando, eu estou me entregando. Me seguir é colocar um alvo nas suas costas. Eles vão me matar, e sabe o que vai acontecer depois? Eles vão tentar matar vocês. Mas se vocês ficarem firmes, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. E aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. O chamado de Cristo é extremamente radical. E ele transformou a vida daquele homem. Ele restaurou a dignidade daquele homem. O texto de Lucas vai falar que ele vivia pelado naquela situação. Esse texto vai falar que quando eles encontram aquele homem, ele estava totalmente restaurado. Psicologicamente a vida dele era um absurdo, né? Quem fica se autoflagelando, olha o tamanho da depravação que aquele cara se encontrava. Só que quando Cristo cura a vida dele, ele é totalmente restaurado. Gente, esse é um dos pontos importantes que eu queria que vocês entendessem agora. Quando Cristo salva, ele salva por completo, amém? Cristo restaura todas as coisas. Não só eternamente, mas na nossa vida aqui também. Tem uma frase do Pacto de Lausanne que, infelizmente, por causa de alguns movimentos que tiveram latino-americanos aqui, muitas pessoas tratam com desdenho, mas ela diz que o Evangelho tem que ser pregado todo ao homem todo e a todo homem. O que isso significa? Que quando o Evangelho de Deus entra no seu coração, ele tem que tocar em todas as áreas da sua vida. Ele vai restaurar e vai reorganizar todas as áreas da sua vida. O pecado e a opressão maligna tinha arrebentado com a vida daquele cara. Ele era tratado como indigno, ele vivia marginalizado, ele vivia nu, não tinha dignidade nenhuma. Não é isso que o texto mostra? Só que agora ele estava restaurado. Isso significa que muitos de vocês que se converteram agora, que olham para dentro de si, que olham para os seus pecados, que olham para a sujeira da bagunça que a sua vida está e falam, não tem como, está sujo demais. Se Cristo entrar na sua história, a sujeira e a bagunça do seu pecado não vão ser mais protagonistas da sua história. Cristo restaura a dignidade, transforma a vida do homem. Você pode não ver mais esperança, você pode ver só sujeira, você pode querer acabar com essa dor do jeito que esse cara fazia, você pode achar que é impossível, mas não há nada que é impossível para Cristo. Ele transforma, ele liberta, ele restaura, a gente acabou de ler. Nós cremos nesse mesmo Deus. A diferença desse homem para você, talvez, é que esse homem teve o privilégio de aparecer no caminho daquele que restaura. Olha que privilégio ele teve. E essa é a minha oração. Desde o começo desse culto eu falei, a minha oração é para que Cristo te encontre. Esse texto fala que o homem foi ao encontro de Jesus, mas não é no sentido de que aquele homem aceitou e encontrou Jesus. Não, quem foi que foi para outra margem do rio? Jesus. Jesus sabia de todas as coisas? Ele sabia o que tinha do outro lado? Então Jesus foi do outro lado para salvar esse homem. Entende? Cristo encontrou esse homem. Cristo restaurou a vida desse homem. E Cristo restaura a vida dele, restaura a sua dignidade.
Muitos de vocês estão presos em pecado. Você olha para a sua vida e fala, cara, eu nunca vou conseguir ser um pai. Eu nunca vou conseguir ter uma vida diferente. Cristo pode transformar a sua história. Ele pode pegar uma história de maldição e transformar numa história de bênção. Gente, quando eu era criança, eu cresci sem pai no contexto de uma família, assim, um terror. E uma vez eu escutei o meu pastor Joel pregar sobre a história de um tal de Jacó. E o Joel falava que Jacó era um cara que tinha tudo para dar errado, o Joel falou na época. Mas Cristo mudou a história dele. E eu me lembro que eu orava assim quando era criancinha. Às vezes eu via meu padrasto brigando com a minha mãe, eles gritando um com o outro, e eu sem saber o que eu fazia, eu ajoelhava e falava, Senhor, você fez com Jacó, muda a minha história. Eu nem sabia o que eu estava falando, mas eu estava orando a palavra de Deus, e Cristo transformou a minha história. Cristo tem feito isso há muito tempo, transformando a vida de homens maus, impuros, indignos, em pessoas completamente restauradas. E essa restauração de Cristo faz com que a transformação seja tão genuína na sua vida que você passe a ser alguém que proclama a Cristo. Esse gadareno termina o verso 18 ao 19 falando que, presta atenção, gente, a história começa falando que ele vivia aprisionado e quebrava aquelas correntes, que dentro dele repousava uma casta de 3 a 6 mil demônios, que ele se autoflagelava, que ele vivia pelado, tinha dignidade nenhuma. Agora, sabe o que ele termina? Ele termina com um cara tão impactado com a transformação que Cristo gerou na vida dele, que ele fala, Jesus, eu sei que os caras te mandaram embora, você está entrando no barco, mas me leva junto. Eu quero ir, Jesus, com você. Eu quero te seguir, contar para todo mundo o que você fez na minha vida. Tipo assim, Jesus olha para ele e fala, vai não, você vai continuar aqui. Você vai falar para todo mundo sobre aquilo que ele fez na sua vida. A história que começa com a vida de um cara destruído, arrebentado na opressão maligna, termina com um missionário sendo enviado para florescer lá no contexto de destruição ao qual ele tinha sido inserido um dia. Jesus Cristo transforma a vida daquele homem e ele manda ele para casa, para os parentes dele e contar tudo que havia acontecido com ele e como Cristo teve compaixão dele. E o texto diz, então ele começou a proclamar Deus em Decápolis. Jesus Cristo vai até aquele lugar, encontra a vida daquele homem, restaura completamente a vida daquele homem e Jesus volta. Ele entra no barco e vai para outro lugar. Só que aquele homem, ali com a sua vida agora restaurada, ele continua pregando e anunciando a boa obra que Cristo fez na vida dele. Esse é um dos processos mais incríveis do Evangelho, que é essa ideia muito clara de que Cristo nos transforma, restaura, justifica a nossa vida e nos insere na história que Ele está construindo. Lembra que eu sempre falo para vocês que Deus está em missão, a missio Dei. Então quando a gente se converte, Deus nos pega e nos insere na história que Ele está construindo, certo? Quando você lê a Bíblia, você não lê a história de Deus resgatando o seu povo de volta para si. Ele não faz isso por meio de Davi, ele não faz isso por meio de Abraão, Isaac, Jacó, e ele vai construindo um povo, ele vai formando até que Jesus venha, certo? E ele fala, o meu Espírito está com vocês, sejam meus testemunhos, vou deixar o Espírito Santo sobre vocês e eu vou voltar. Todo cristão é inserido na história da missão de Deus. É isso que esse texto está falando. Aquele homem agora ele tem uma nova história. As pessoas não olham mais para ele e veem ele como um endemoniado, como um monstro. Elas olham para ele agora e o veem como aquele a quem Jesus teve compaixão. Aquele a quem a graça alcançou. Por mais escandaloso que possa ser o seu pecado, muito maior será o seu arrependimento se de fato você entender a vontade de Cristo para a sua vida. A Bíblia mostra sempre essa restauração. A Bíblia não passa pano nos nossos pecados, não. É só você ver, ela mostra os pecados de homens bem melhores que a gente, como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, todos os homens de Deus, Abraão, eles não são reconhecidos pelas cagadas que fizeram. Eles são reconhecidos pelas grandes coisas que o Senhor fez na vida dele. Quando você pensa em Davi, você pensa como? Um homem segundo o coração de Deus, o grande rei Davi, né? A vida dele foi restaurada. Ele falhou, ele pecou, mas ele era simultaneamente justo, simultaneamente pecador, cresceu em graça.
Independente da forma com que você chegou até aqui, uma coisa eu tenho para te dizer: se Cristo entrar na sua história, acabou, galera. Acabou. Se Cristo entrar na sua história, Ele tem poder para te livrar de todo o mal. 3 aplicações práticas num sermão bem batista, né? Cristo é soberano sobre os poderes do mal. Amém? Amém. Amém? A autoridade de Cristo sobre os poderes do mal não é parcial. Ele é vitorioso. Amém? Amém. Sua obra na cruz provou que a vitória sobre as forças espirituais é completa. Amém? Amém. Segundo ponto, a incredulidade diante da obra transformadora de Cristo. Os gadarenos testemunharam dos maiores milagres realizados por Jesus. A libertação de um homem possuído por uma legião de demônios, que não só foi liberto, mas foi restaurada a sua sanidade e dignidade. No entanto, ao invés de se alegrarem com Jesus, como qualquer pessoa esperta faria, diante de tal situação, eles pediram para que ele se retirasse dali. Tome cuidado. Agora ninguém fala amém, né? Mas tome cuidado. De que lado você está nessa história? Tome cuidado. E por fim, Cristo salva e restaura a dignidade humana. Amém? Aquele homem foi restaurado, foi liberto, e o seu estado era outro. A libertação de Cristo não se limita apenas a nos libertar do mal, mas transformar a nossa vida por completo e restaurar o que estava completamente perdido. João Calvino nos ensina isso. Independente da sua situação, se Cristo entrar na sua história, Ele pode restaurar e Ele pode construir uma nova história. Por mais feio que pareça, por mais feio que você tenha começado os seus dias, Cristo vai fazer com que você termine de uma forma gloriosa. Não por você, mas por causa daquilo que Ele colocou dentro de você. É o Espírito Santo. Aquele tesouro em vasos de barro, gente pequena, limitada, mas que nas mãos de Deus Cristo transforma. Essa é a minha oração por você. Sabe? Essa é a minha oração. Às vezes, como igreja, a gente quer ajudar as pessoas no sentido de: não, você vai se converter, eu vou te ensinar a Bíblia aqui, e você vai ser um grande missionário, vai falar de Deus para todo mundo, bibibi, popopó. Só que se Jesus não entrar no seu coração primeiro e transformar a sua história, isso não vai acontecer. Esse homem só teve a vida completamente restaurada e saiu dali anunciando sobre os grandes feitos que Cristo tinha feito na vida dele, porque ele teve um encontro com Cristo. Gente, na hora que Cristo te encontrar, acabou. Paulo está indo matar cristãos. De repente, aquela graça que vem sobre ele muda completamente a vida dele. De perseguidor a perseguido por causa do Evangelho. E essa é a minha oração. Para que o Senhor encontre vocês. Para que Ele tenha misericórdia da vida de vocês. Porque ainda bem que essa graça me alcançou. Onde eu estaria hoje? Onde eu estaria se não fosse Cristo? E a minha oração nessa noite é que de fato Jesus Cristo encontre vocês. Porque muitos de vocês talvez estejam vivendo uma vida parecida com esse homem. Não no sentido espiritual de estar possesso pelo maligno, mas assim, eu já vi pessoas, por causa dos seus pecados, viverem em formas de vida totalmente indignas também. Quem nunca ouviu o testemunho ou a história de alguém que foi se afundando nas drogas, na depressão, em qualquer opressão, que a vida daquele cara já não tinha mais sentido? A dignidade foi-se embora. Mas Cristo pode transformar-nos. Cristo restaura. Essa é a minha oração. Que Ele restaure a sua vida. Que como esse homem, você saia daqui não mais como o Bruno, como a Andressa, como a Lari, mas como aquele a quem a compaixão de Jesus o alcançou. É essa compaixão que é capaz de mudar completamente a sua história. Amém? Amém.